mais um pouquinho dos sonhos douro de José de Alencar. Isso depois da chegada do Ricardo e do Fábio ao jantar da Guida, do Comendador Soares, talvez o futuro sogro, né? Eu sou Melissa, eu gosto muito de José de Alencar. Se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo. Até então tinha lido para vocês que a Guida, né, ela tinha conseguido fazer com que o Ricardo viesse à casa dela, né, para um jantar de domingo. E a contragosto ele aceitou, na verdade, incentivado pelo amigo dele, o Fábio. Ele não queria ir por causa da diferença social entre os dois, né? A Guida é filha de um milionário, acho que dono de armarinhos, né? Comendador também. E ele é um advogado em início de carreira. Enfim, e aí ela se vestiu da maneira simples, né? Como geralmente ela não se veste, justamente para que ele se sentisse mais à vontade, mas eu acho que não deu muito certo, quer ver? No capítulo 12 vai falar muito sobre as várias pessoas que estão ali nesse jantar. Sobre a história de vida delas, como elas enriqueceram, enfim, e que eles estão ali jogando. Tem algum tipo de jogo de azar ali, onde eles estão jogando, eles estão conversando sobre muitas coisas. E aí eu vou passar um pouquinho até chegar na parte do Ricardo e da Guida. Foi nessa ocasião que aproximou-se o Guimarães, acompanhado de Ricardo e Fábio, a quem fora receber na entrada. Senhor Comendador, tenho o prazer de apresentar-lhe os meus amigos, o senhor Dr. Nunes e Dr. Araújo. Tenho muito prazer em conhecê-los. Esta casa está sempre ao seu dispor, quando queiram. Nada de cerimônias, estamos em família. Estas palavras Soares as proferiu, soerguendo-se da cadeira no tom de cortesia e amabilidade corriqueira, de que na sua qualidade de milionário era obrigado a fazer gasto frequente com a turba de parasitos e gaudérios que assaltam as casas ricas. Depois do usual aperto de mão, voltava à partida de que fora um instante distraído e já esquecera os novos hóspedes, em cujas feições nem reparara, quando sentiu no ombro o doce toque da mão de Guida. Papai, é o Dr. Nunes, que esta manhã encontramos no passeio. Ah! Exclamou o milionário, erguendo-se e abandonando a mesa de jogo. Notara Guida de parte a desagradável impressão que deixara na fisionomia de Ricardo aquele acolhimento de carregação que lhe fizera o banqueiro, e por isso, indiretamente, advertira o pai de que tratava-se de um hóspede especial e não de um intrometido. Eu é que devia primeiro visitá-lo, doutor, para agradecer-lhe seus obséquios, mas os velhos merecem desculpa dessas faltas, não é assim? Quando as há, mas neste caso só vejo uma extrema fineza da sua parte, senhor comendador. Perdão, não tenho comenda de qualidade alguma, é uma intriga de certa gente. Não faça caso, chame-me Soares, sem mais. Queira desculpar, acudiu Ricardo, eu não sabia, senhor Soares. Sem dúvida, nem vale a pena falar mais nisso. Quero apresentá-lo à minha mulher. Onde está tua mãe, Guida? Na sala. Apresentando Ricardo a Dona Paulina, o Soares deixou-o em companhia das senhoras. Desceu muito depressa a Pedra Bonita, disse Guida ao advogado. Nós voltamos logo depois e já não o avistamos. Estavam à minha espera e o seu cavalo é muito bom. Está acostumado aos morros. É um bonito passeio da Pedra Bonita. Não o tinha feito ainda. Que pena não chegarmos até acima, disse Dona Clarinha. Iremos outra vez, acudiu Guida.
Depois que o encontramos, o senhor não faz ideia. Guida ficou impaciente por voltar. Disse a sonsa da Clarinha. O sol estava muito quente, observou Ricardo. Não foi por isso. O passeio tinha perdido a graça para mim, respondeu a altiva menina com serena candidez. Aqui é interessante, né, que a Guida apresenta o Ricardo com o amigo dele e o pai dela, muito acostumado a muita gente sempre na casa dele, né? Por ele ser um milionário, ele pensa, é só mais um, né? Então ele não pensa que é uma visita especial. E aí ela vai de novo, pai, esse é fulano, não é só mais uma visita. E aí ele dá mais atenção pro rapaz, enfim. Fábio conversava com Dona Paulina, que ria-se dos seus gracejos. Guida, que se afastara do grupo das senhoras para sentar-se perto da mãe, tomou parte na conversa, e à hora do jantar estavam ela e Fábio muito camaradas um do outro. Na ocasião de passarem à sala da comida, Fábio, aproximando-se de Ricardo, disse-lhe rapidamente ao ouvido: Então, ainda achas que fiz mal? Ricardo encolheu os ombros. Fábio o tinha resolvido contra a vontade aceitar o convite do Soares. Para isso, foi necessário afiançar-lhe que dera sua palavra de honra a Guimarães e o fizera para esmagar a calúnia de que ele se tornara eco. Era Ricardo dos homens para quem não há bagatelas em matéria de probidade, desde que exigiam dele um sacrifício em nome dos escrúpulos de consciência e do respeito à palavra de honra. Era certo obtê-lo, ainda que se tratasse de uma ninharia. Ainda exprobrando a Fábio de se haver comprometido sem o consultar, e quando já conhecia sua repugnância, se resignou à humilhação de que bem desejava poupar-se. Ele não desejava estar ali, ele não queria estar ali, ele tinha um orgulho, né, de que ele não queria estar ali entre os ricos. E aí o Fábio, ele tem um temperamento mais... ele é mais maleável, o amigo dele, né, o amigo dele comprometeu ele a ir, disse, não, nós dois iremos, ele deu a palavra dos dois, e ele, como ele é muito correto, ele não gosta de faltar a palavra, é extremamente exigente, ele se exige isso, então ele foi obrigado mesmo, porque o amigo comprometeu, mas por ele não estava ali. O primeiro acolhimento de Soares foi com uma nomeação que ele recebesse, aliante toda a gente, de parasita da casa. Provavelmente ele não gostou disso. Que esse foi o acolhimento que o sogro deu para ele, como um parasita da casa. Mais um que vem aí comer de graça na minha casa, né? Mais um interesseiro, enfim. E ele não queria estar ali, mas já que o amigo, né? E aí parece que se confirma, né? Aí, ó, eu tenho que fazer esse papel de parasita, né? O sentido daquelas palavras confeitas em amabilidade, à guisa de filhoses de algodão, ele bem o compreendeu. Entra, eu te admito no rol dos gaudérios desta casa. Come, diverte-te, intriga, arranja teus negócios. Caloteia os meus amigos, namora nossas filhas, desfruta-me por todos os modos. Dou-te licença para tudo, até para falares mal de mim, contanto que mobilize minha casa com decência. Tenho grandes salas, ricos tapetes, cadeiras de estofo, soberbos jantares, mas preciso de gente de casaca para encher estas salas, pisar esses tapetes, sentar-se nessas cadeiras e comer estes jantares. Ou seja, ele estava se sentindo bem mal pelas coisas que ele está falando aqui, né? Sei lá, como se ele estivesse ali para se aproveitar da amizade da Guida, se aproveitar da amizade desse Soares, e na verdade ele não queria nada disso, né? O amigo dele o comprometeu, ele nem sabia o que ele estava fazendo ali. A Ricardo não surpreendeu a recepção, ele a esperava.
Todavia, incomodou tanto a realidade que decidiu eclipsar-se no meio da confusão e retirar-se antes do jantar sem prevenir Fábio. Quer dizer, ele pensou assim: bom, eu já vim, né? Eu cumpri minha palavra, agora eu vou sair de fininho e vou embora. Sem avisar ninguém, né? Porque se eu avisar, eles não vão deixar que eu vá embora. Antes do jantar, ele não queria jantar, porque ele estava se sentindo mal com aquilo. Né? Ele sabia o papel que todo mundo fazia ali naquela casa, que era o papel de parasita, todo mundo interessado nessa Guida, todo mundo, né, querendo a fortuna do Soares, e ele não era mais um ali, né? Enfim. Mas aí ele pensa em fugir, né? Antes do jantar, ó, sem prevenir o amigo, porque se ele falasse pro amigo, o amigo dele não ia deixar ele embora. Porque tanto que foi o amigo que fez ele ir, né? Ó, demoveu desse intento a distinção com que logo depois o tratou o Soares e a família. Mudou de ideia. As prevenções que trazia, se de todo não se dissiparam, ao menos emudeceram, diante do caráter franco do banqueiro, da singeleza ingênua de Dona Paulina e da natural e graciosa isenção de Guida, que parecia flor exótica naquele áureo clima do milhão. E aí ele ficava, provavelmente, vou embora, é agora, vou embora, não vou avisar. O Fábio não tá vendo, meu amigo não tá ninguém tá vendo, vou sair de fininho. Só que parece que as coisas, com o tempo que ali antes do jantar, parece que o sogro foi parecendo que não era fingido, que ele era sincero, que estava gostando da presença dele, que era franco, né? E ele foi se afeiçoando, né? Parece que a Dona Paulina, eu acho que é a sogra. Ela parecia uma mulher singela, ingênua, e a Guida também era uma flor, né? Que ele fala, flor exótica ali. E aí a intenção dele de ir embora foi afrouxando, ele foi ficando, e aí acho que ele fica para o jantar, né? Ó, sentiu que deixara de ser um número de rol, um anônimo perdido na turba, e por conseguinte não tinha já o direito de se escapar sem dar satisfação. A delicadeza e também o assomo ainda vago de um desejo a espontar exigiam que assistisse ao banquete do Soares. E aí ele fica com o pé na rua, mas vai ficando, né? Ó, chamam-nos para jantar, disse o dono da casa, convidando com um gesto seus hóspedes a passarem ao salão. A Ricardo estava destinado a um lugar à direita de Dona Paulina, que eu acho que é a sogra, né? Quanto a Fábio, como não se lembravam dele, e pela simples razão de já haver tomado conta da casa, a igual de conhecido velho, foi colocando-se ao lado de Dona Guilhermina, que mostrava-se encantada com a lábia cintilante e espirituosa do bacharel. Doutor Nunes, cuide de si, disse Soares, logo depois de tomar da sopa. Senão minha mulher deixa-o com fome. Fico prevenido, respondeu Ricardo, sorrindo. Está sempre a brincar, observou Dona Paulina, respondendo ao sorriso do moço. Como quer começar? A francesa pelo peixe ou cá a nossa moda brasileira pelo cozido? Tornou o dono da casa. Já estou servido. E parece que vai quebrando o gelo, né? Ali. E ele sentou realmente ao lado da sogra ou futura sogra. Ó, um criado acabava de trazer o prato de peixe que lhe servira a Guida, fazendo como de costume as honras da casa. No correr do jantar, conversando com Dona Paulina, Ricardo sentia um prazer íntimo, como que um aroma das rosas guardadas no seio d'alma. Era que o aspecto sereno da senhora, a efusão de bondade que ressumbrava de toda a sua pessoa, e especialmente as maneiras tão lianas, lhe estavam retratando na imaginação o aspecto venerável de sua mãe e mostrando-a tal como havia de ser, se a fortuna a colocasse no pináculo da riqueza. E ele, sentado ao lado da sogra, parece que ele foi sentindo bem. Ele olhava para ela e lembrava da própria mãe, pensando, né? Poxa,
essa senhora parece muito com a minha mãe. Se eu tivesse uma fortuna, provavelmente minha mãe pareceria bastante com essa senhora. É isso, e aí ele fica pro jantar. E parecia que era bem ruim para ele, né? Ele é muito orgulhoso. Ele é muito orgulhoso. Mas pelo menos ele janta ali, né? Agora, se vai dar certo entre os dois, não sei. Mas tem uma torcida já ali. No final, quem acaba influenciando bastante não é nem o Ricardo, né? É o amigo dele que faz com que ele vá. E por pouco que ele não vai embora sem nem jantar. Tchau, Deus abençoe vocês.